Ex-presidente do STF pede a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Polícia da Dinamarca prende suspeitos de terem participado de ataques terroristas em Copenhague. O carnaval de rua, alegria para uns, dor de cabeça para outros. Projeto incentiva o uso de caronas para compensar deficiências do transporte público nas grandes cidades. Cientistas comparam a paixão ao ataque de um vírus no organismo. Maior site de relacionamentos do mundo completa 20 anos e dá dicas de como arranjar um parceiro. E na hora do esporte, a Seleção Brasileira de Futebol Americano faz vaquinha para conseguir ir a campeonato. Olá, boa tarde. A gente começa falando de carnaval, na verdade, pós-carnaval. Nessa época, a alegria, muitos folhões bebendo, depois a ressaca. Tem gente que aposta numa generosa xícara de café para ficar novinho em folha, mas é bom ter cuidado, os efeitos do álcool no corpo são muito mais fortes e a cafeína não faz milagre não. O santo café de todo dia. Depois da folia, antes do trabalho, remédio para ressaca e para o sono. A gente toma um café para dar aquela animada, para poder trabalhar o dia todo com um humor bom. Ele dá uma energia a mais, ele aumenta mais o ritmo do dia a dia. Ajuda a gente a ficar mais energizado, né? Mas acreditar que o café corta os efeitos do álcool é um erro comum de quem passa da conta na hora de beber. É uma sensação falsa de diminuição da sonolência, porque a ação da cafeína ela é muito pequena em relação aos malefícios do álcool. O álcool é muito mais forte que a cafeína nesse sentido. O álcool é absorvido rapidamente pelo estômago e cai na circulação sanguínea, passa pelo fígado e começa a ser metabolizado. É quando o organismo procura formas de eliminar a substância, destruindo suas moléculas e expelindo uma pequena porcentagem delas pela urina, suor e no hálito. O que sobra vai exercer sua ação em todo o corpo. Reduz a coordenação motora, a inibição, o equilíbrio, provoca náuseas e vômito. Alguns estudos demonstram que, ao contrário de melhorar, a cafeína pode até piorar a percepção de quem está alcoolizado. Isso porque o café tira a sensação de cansaço. A pessoa pode achar que está sóbria, quando, na verdade, ainda está embriagada. A cafeína ela tem um efeito inverso do álcool. Ela tem todas as ações contrárias, né? Então, ela melhora a capacidade cognitiva, a capacidade de prestar atenção, ela melhora o estado de alerta, diminui a sonolência, porque a cafeína é um estimulante, né? Então, ela tem um efeito contrário do álcool, mas não tem a ver com a eliminação do álcool no corpo. 3 cafés por dia. O segredo de Regina para se manter disposta e acordada. Até depois de uma cervejinha ou de um vinho com os amigos, ela não dispensa um cafezinho fresco. Costumo tomar e eu acho que não tem alteração. Eu durmo normalmente e me sinto um pouquinho melhor para até voltar para casa, mas isso não atrapalha meu sono. Mas no país do carnaval nem todo mundo é folião de carteirinha, viu? Para quem tenta ficar longe do barulho, da farra, a cidade oferece várias opções. Tem o MASP, a Pinacoteca, o Museu do Futebol, que normalmente não abrem às segundas-feiras, mas estão todos abertos. A repórter Cláudia Tavares tem as informações. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para todo mundo. A exposição do artista Ron Mueck é mesmo um sucesso. Só no primeiro dia aqui na Pinacoteca vieram mais de 7.000 pessoas e continua todo esse movimento. Foi assim por vários países, na França, na Argentina e no México, por exemplo. E não é para menos. O trabalho do artista australiano é mesmo impressionante. Ele usa argila, fibra de vidro, silicone, resinas e acrílico para reproduzir cada detalhe da anatomia humana. Dizem que ele herdou o perfeccionismo do pai, que fabricava brinquedos e marionetes. Os cabelos, por exemplo, são implantados um a um. E há todo um cuidado para dar brilho aos olhos, para que eles se assemelhem mesmo aos seres vivos. Os detalhes da pele, da circulação são impressionantes. Quem tiver curiosidade pode aproveitar para assistir um documentário
que revela o normalmente reservado processo criativo do artista, que acontece num estúdio ao norte de Londres. Vale aproveitar a folga de carnaval para vir até aqui, mas venha com paciência. Teve gente que me contou que levou 2 horas na fila. E tem outras pessoas também bastante incomodadas com a quantidade de selfies que são feitas aqui. É bom lembrar que vale curtir a exposição e não apenas mostrar para as outras pessoas que veio, né? Bom, tem horários especiais, foi montado todo um esquema especial para quem quiser aproveitar. Hoje e amanhã a Pinacoteca está aberta exclusivamente para essa mostra, das 10 da manhã às 6 da tarde. Na quarta-feira de cinzas, das 6 da tarde às 8 da noite. Também haverá horários especiais no fim de semana, no fim da semana, né? E o encerramento está previsto para domingo. Gabriela. Obrigada, Cláudia. Você viu aí, né? Fica longe da farra, mas não fica longe da fila. Tem que ir com disposição. Aqui em São Paulo, a festa de alguns significa o fim do sossego de outras pessoas. O bairro da Vila Madalena é um dos mais movimentados e os moradores continuam enfrentando problemas. A placa anuncia, é carnaval na Vila Madalena. Você me deixa doida! Mas depois que o bloco passa, é só lixo por todos os lados. Garrafas de vidro, copos de plástico e outras coisas bem mais desagradáveis ficam espalhadas pela rua. Peguei no meu jardim minha neta com um pino de cocaína na boca. Nem o caminhão de limpeza dá conta de tanta sujeira. E para desespero dos moradores, a festa que deveria terminar à meia-noite costuma ir até o sol raiar. Nós gostaríamos que se respeitasse o nosso direito de entrar e sair em nossa residência, de dormir e de ter o nosso repouso. No último sábado, quando começaram os desfiles dos blocos, seu João presenciou coisas que não gostou na porta de casa. O pessoal aqui tudo usando entorpecente. A bagunça também afasta os frequentadores do bairro, famoso pelos bares e casas noturnas. O resultado é prejuízo para o comércio. No ano passado, o carnaval representou uma queda de 50% no faturamento deste restaurante. Aí veio a Copa do Mundo, mais festa e menos lucro. E ainda tem o problema da falta de infraestrutura nas ruas. As pessoas querem usar o banheiro, querem entrar e a gente não tem estrutura física para suportar, né, tanta gente. Cansados do barulho, da sujeira e dos prejuízos durante os eventos nas ruas do bairro, muitos comerciantes já pensam em fechar as portas e mudar daqui. Há 15 anos, o inglês Tom Green escolheu as ruas artísticas da vila para abrir a loja de luminárias, que agora ganhou a placa de vende-se. Muitas pessoas estão saindo do bairro, estão fechando os comércios antigos, muitos moradores que moram a vida inteira estão saindo. E olha que ele fez de tudo para evitar a mudança. Integrante da ONG Sossego Vila Madalena, ele colheu mais de 1.400 assinaturas e pediu à prefeitura a redução no número de blocos e a proibição de consumo de bebida alcoólica na rua. A prefeitura não só ignorou as nossas reivindicações, mas conseguiram aumentar tudo, aumentar o número de blocos. A gente tem carros de som até 4 metros, mais dias de festa. O Ministério Público reuniu os moradores e a prefeitura, mas a situação continuou a mesma. A promotoria convocou um novo encontro em março para tratar do carnaval do ano que vem. Não sou contra. Eu participei muitos anos do bloco da Faria, mas era assim, a gente passava e cada um ia para sua casa, a gente ia almoçar em casa. O povo vem de madrugada, chega aqui 11 horas, quer ir embora 2 horas da manhã, fica um inferno isso aqui. E é nesse bairro que está também outra polêmica, as ciclovias que se espalham pela cidade, também para a alegria de uns e irritação de outros. Lá na Vila Madalena, comerciantes da rua Wizard organizam um abaixo-assinado para pedir que uma faixa de ciclistas não seja instalada. A repórter Laís Duarte tem as informações. Oi, Laís, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. É justamente aqui na Wizard que deve ser instalada uma nova ciclofaixa. As ciclofaixas aqui na Vila Madalena começaram a ser instaladas no dia 6 de dezembro, já são mais de 2 quilômetros e as obras já começaram a ser feitas pela prefeitura aqui para adequar o asfalto para receber essa ciclofaixa. Mas os comerciantes não estão nada satisfeitos com essa história não, viu? Eu vou conversar com o Evandro Torres, que é empresário aqui na rua. Evandro, quais as reivindicações e as reclamações de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que tanto os comerciantes como os moradores deveriam ser consultados pela prefeitura para saber se nós queremos uma faixa aqui, se é viável uma faixa aqui, né? Uma rua estreita, a topografia da rua não vai dar permitir que o ciclista desenvolva bem. Nós vamos perder o estacionamento da rua, carga e descarga vai ficar completamente inviável.
Então, se o todo quiser, a gente fica tranquilo, mas eu acho que o todo não está querendo, né? E a prefeitura deveria consultar os moradores e os comerciantes da área, né? Você acha que o trânsito aqui pode piorar, já que é bem complicado durante os fins de semana, principalmente? Eu acho que sim, o trânsito vai complicar porque possivelmente a rua vai ser uma mão só e aí eu não sei como é que vai ser o desafogo, né? A Uisa descarrega para Murato e também aqui para Girassol, então eu não sei como é que vai ser o fluxo da rua. Mas deve complicar um pouquinho. O que vai ser feito com esse abaixo-assinado? Devemos entregar à prefeitura, né, para que ela escute os moradores e saiba que tem gente que não está querendo que a ciclovia seja instalada na rua. Ok, obrigada pela sua participação. Olha só, em nota, a CET, que é o órgão da prefeitura que cuida da implantação das ciclovias, informou que a ciclofaixa aqui da Vila Madalena está em fase de estudos e que estão sendo levadas em consideração as localizações de escolas, praças e também de parques, além da integração com o transporte público que já existe por aqui, tanto o ônibus quanto as estações de metrô. A CET também informou que estão sendo priorizadas ruas secundárias e as ciclofaixas vão se instalar sempre do lado esquerdo da via. A ideia é evitar tirar uma faixa da rua para instalar a ciclofaixa. Gabriela. Obrigada, Laís, pelas informações. O planejamento é importante, esse estudo é importante. Fazer com que os moradores e os comerciantes façam parte desse projeto também é importante para que diminua a polêmica. Mas não tem jeito, sempre vai ter gente que vai ser contra a faixa para as bicicletas. Em apenas um dia, de ontem para hoje, o nível do reservatório da Cantareira subiu 0,5 ponto percentual com as chuvas que caíram entre o sábado à noite e o domingo. O volume do sistema Cantareira passou de 7,3% para 7,8%. O nível dos demais reservatórios que atendem a Grande São Paulo também aumentou com as chuvas do fim de semana. A melhor situação é a do Guarapiranga, que está com 55,3% da capacidade. Cena comum no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, cães e gatos poderão ser vistos passeando de ônibus pela capital paulista. É o que prevê um projeto de lei aprovado pelos vereadores, mas o transporte dos animais de estimação deverá seguir algumas normas. Veja aí. O engenheiro Tiago Petersen adquiriu o hábito de passear com os cachorros da sogra dele, Olga e Cássio, quando morava na casa dela. Apaixonado por bichos, valoriza o projeto de lei pelo próprio histórico familiar. Para minha mãe, ela não dirige, só meu pai e eu. E aí a gente tem vários animais em casa, cachorros e gatos. E quando eu tinha que levar alguém no veterinário, minha mãe estava durante o dia e queria poder levar, mas não podia, porque teria que esperar ou meu pai chegarmos ou pegar um táxi. Só que nenhum dos táxis, o ponto de táxi perto de casa, aceitam levar animais. Então a opção do ônibus seria uma opção muito boa. O projeto de lei é claro, o transporte dos animais não poderá ser realizado nos horários de pico, das 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite, quando os ônibus costumam ficar lotados. Tem gente que não tem condições de pegar táxi, não tem carro, é uma boa. O senhor não se incomodaria como passageiro? Não, normal. Aí, se tiver lugar no ônibus, tudo bem. Bichos ferozes ou venenosos não poderão ser transportados. O cuidador do animal deve apresentar certificado de vacinação. O transporte deverá ser feito em caixas próprias, à prova de vazamentos e com acabamento adequado para evitar ferimentos nos passageiros. A entrada e a saída deve ser feita sem prejudicar a segurança e comodidade dos usuários. O assento utilizado será cobrado normalmente. Serão permitidos, no máximo, 2 animais por viagens e o limite de peso é 10 quilos. Especialista em comportamento animal, a veterinária Carolina Rocha considera o projeto positivo por facilitar a vida de cuidadores que não dirigem ou não têm carro e dá dicas de como realizar o transporte sem estresse. Primeira coisa, tem que ser uma caixa dura de transporte pela segurança para o animal. Segundo, você tem que adaptar o animal a andar nessa caixa, né? Ele não é acostumado, então aquilo é muito aversivo para ele. A gente tem que adaptar, sempre dando um petisco para ele quando aparece a caixa em casa. E também tomar cuidado com os períodos mais quentes do dia. Então, evitar entre 11 e meio-dia, 11 e 1h, que é bem importante porque tem o estresse térmico envolvido também com essa questão.
A polícia britânica investiga um ataque de hackers a bancos ingleses e de outros países que pode ter causado prejuízos de 650 milhões de libras, equivalente a cerca de 2,5 bilhões de reais. De acordo com as investigações, os hackers agem a partir de computadores instalados na Rússia. Acredita-se que eles invadiram os sistemas de pelo menos 100 instituições financeiras internacionais para roubar senhas e dados bancários, usados para transferências ilegais. Autoridades britânicas acreditam que esse seja o maior ataque virtual já realizado contra o setor financeiro e tem atingido, além da Grã-Bretanha, outros países da Europa, Estados Unidos e Japão. Apaixonar-se é ficar doente? Quase isso. A paixão pode desencadear reações no organismo semelhantes às provocadas por um vírus. Segundo um estudo divulgado por cientistas norte-americanos, o organismo reage como se estivesse sendo atacado, prepara uma defesa. É o vírus do amor, na definição de cientistas da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, Estados Unidos. Para os pesquisadores, apaixonar-se provoca uma reação química no organismo, que é a forma encontrada pela natureza para garantir a sobrevivência da espécie. A comparação com um vírus se deve ao fato de que entre as reações identificadas, incluem-se os batimentos cardíacos acelerados, suor repentino e alterações no apetite. Ao mesmo tempo, diferentes órgãos entram em ação, liberando substâncias químicas para garantir o equilíbrio do corpo, principalmente as enzimas neurotransmissoras, entre elas a dopamina, que causa a sensação de euforia, a adrenalina, que acelera os batimentos cardíacos, e a serotonina, conhecida entre os pesquisadores como o agente principal da química do amor. O excesso de serotonina, alertam os estudiosos, pode levar os apaixonados a um mundo irreal. A maior agência de relacionamentos online do mundo completa 20 anos, bate novos recordes. Mais de 500 mil casais que foram morar debaixo do mesmo teto e mais de 1 milhão de bebês nascidos. Criada em 1995, a Match.com tem sede em Londres e atua em 40 países. Desde que iniciou as atividades, já registrou um total de 517 mil relacionamentos estabelecidos. Desse total, 92 mil casais oficializaram o matrimônio e os demais preferem apenas viver sob o mesmo teto. Das uniões oficiais ou informais, nasceram mais de 1 milhão de bebês. O nome da empresa vem da antiga tradição das matchmakers, as casamenteiras que no passado promoviam a união entre jovens a pedido das famílias, principalmente as de origem judaica. Os visitantes do site, espalhados por 40 países, trocam mais de 400 milhões de e-mails por ano. Diante de tanta procura, a Match.com vem expandindo as atividades. Comprou a OkCupid e o Tinder, aplicativos para encontros cada vez mais popular. Para aqueles que estiverem pensando em buscar um parceiro pelo caminho virtual, a agência dá as dicas para melhorar o perfil dos candidatos. Gostar de yoga, de cachorros, de surf, comédias, ter espírito de aventura e nunca esquecer de uma foto com um sorriso. Agora a gente vai para um momento fofo do jornal, olha só. Casaquinhos de lã especialmente tricotados para salvar pinguins da Austrália. E as roupas saíram das mãos de um senhor de 109 anos. Este é Alfred Date. Não foi o fato dele ser a pessoa mais velha da Austrália que virou manchete nos jornais do país. Com 109 anos, esse senhor salvou centenas de pinguins. Quando soube que uma ONG precisava de voluntários para tricotar roupas para as aves, ele não pensou duas vezes. A ajuda foi para a Penguin Foundation, uma organização protetora da espécie que vive em Phillip Island, uma pequena ilha no sul da Austrália. A região é rota de navios cargueiros e os derramamentos de óleo são extremamente prejudiciais aos pinguins que vivem por ali. Em casos assim, a ONG dá banhos para tirar o óleo do corpo das aves, mas precisa evitar que, antes disso, os pinguins biquem o próprio corpo e ingiram a substância. Depois de vários testes, os biólogos encontraram uma solução simples: vesti-los com casaquinhos de lã. Os bichinhos ficam fofos e super protegidos. O método foi testado pela primeira vez em 2001 e ajudou a salvar 96% dos pinguins afetados em um vazamento. Quem contou a história, Alfred Date, foi uma das enfermeiras da casa de repouso em que ele vive. E o que começou como uma ajuda aos pinguins virou hobby. Hoje, o senhor está no embalo do tricô. Quando não está fazendo casaquinhos para as aves, confecciona gorros e cachecóis para amigos e familiares.
A gente vai para mais notícias internacionais. A polícia da Dinamarca prende e acusa 2 homens de ajudarem o atirador que deixou 2 mortos em atentados no fim de semana na capital do país, Copenhague. O autor dos ataques foi morto por policiais. O atirador era um jovem de 22 anos, nascido na Dinamarca. Omar Al-Hussein havia saído da prisão há apenas 2 semanas. Cometeu 2 ataques diferentes. No sábado, um tiroteio em um café onde ocorria um debate sobre islamismo e liberdade de expressão em homenagem aos atentados contra o semanário francês Charlie Hebdo, deixou um morto e vários feridos. Entre os participantes do evento estava Lars Vilks, um polêmico cartunista sueco que já foi ameaçado de morte depois de fazer charges do profeta Maomé, mas ele não se feriu no ataque. No domingo, o suspeito atacou uma sinagoga onde matou um homem judeu e feriu 2 policiais. Al-Hussein foi localizado pouco depois em uma estação de trem perto do local do atentado. Quando a polícia chegou, houve troca de tiros e ele foi morto. As autoridades dinamarquesas detiveram e acusaram formalmente outros 2 homens suspeitos de darem apoio a Omar Al-Hussein durante os ataques. Eles são acusados de terem fornecido armas e ajudado o atirador a se esconder depois do primeiro atentado. A gente volta ao Brasil, volta a falar de carnaval e a gente vai agora direto com Pernambuco, o estado que tem um dos carnavais mais alegres de todo o país. Quem está lá é a repórter Adriana Cimino, fazendo a cobertura ao vivo diretamente de Recife. Fez durante toda a noite para a TV Cultura e agora está aqui de novo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala aqui do Largo da Prefeitura, que é a passagem obrigatória dos principais blocos de Olinda e também dos bonecos gigantes, né? Os famosos bonecos gigantes. Bom, aqui faz bastante calor, 31 graus, mas começou a ameaçar uma chuvinha, mas nem isso está espantando os foliões, viu? Neste ano, o tema do Carnaval de Olinda é Olinda Vestida de Sol, em referência à primeira peça escrita por Ariano Suassuna, falecido no ano passado e o grande homenageado do Carnaval deste ano. Estão previstos desfiles de blocos infantis, também a passagem de nações de maracatu, além dos desfiles dos bonecos gigantes. Só que o Carnaval de Pernambuco vai muito além de Olinda. Em Recife, são 63 pontos culturais espalhados pela cidade. O principal deles é o Marco Zero. Pegou fogo ontem com as apresentações de Otto, Nação Zumbi, o Rapa, Lula Queiroga. E hoje, quem toma conta da folia é o samba. Tem apresentação prevista de Jorge Aragão, Fundo de Quintal e também do Monobloco. Tudo isso com transmissão ao vivo pela TV Cultura em parceria com a TV Nova Nordeste a partir das 11 horas da noite. Eu espero todo mundo. Até lá. Obrigada, Adriana, pelas informações. Vê se consegue descansar um pouquinho hoje à tarde. Boa folia para você. Aqui em São Paulo, as 14 escolas do Grupo Especial do Carnaval encantaram o público que lotou o Sambódromo do Anhembi nos 2 dias de desfiles. Veja agora os melhores momentos das apresentações de sexta-feira. De braços abertos, vou me declarar, eu amo você. De volta à elite do Carnaval paulistano, a Mancha Verde fez uma homenagem ao centenário do Palmeiras. Nas 5 alegorias que passaram pela avenida, a escola recordou as glórias e os ídolos alviverdes. Por conta das raízes italianas do clube, o enredo também abordou a cultura do país europeu. Já acadêmicos do Tucuruvi fez da passarela um grande salão e transformou o Anhembi num baile carnavalesco. O ponto alto foi o samba enredo, que se baseou nas tradicionais marchinhas, o que animou e muito a plateia. Terceira escola a cruzar o Sambódromo na sexta-feira, a Tom Maior, fez o coração de cada integrante bater com mais intensidade, com um enredo sobre as fortes emoções dos seres humanos, como a tensão, o pânico, a emoção. Destaque para o carro inspirado nos clássicos filmes de terror, que teve até alegoria em alusão à personagem do filme O Exorcista. Na sequência, a Dragões da Real fez uma jornada pelo mundo da imaginação. O ponto forte do desfile foi a comissão de frente, que representou a fantástica fábrica de chocolates de Willy Wonka, além das alas formadas por androides e extraterrestres. Atual tri vice-campeã, a Rosas de Ouro apostou no luxo e nos efeitos visuais para conquistar o título. O enredo Depois da Tempestade, o Encanto, os 5 carros alegóricos e os 3.000 integrantes da agremiação levaram ao Anhembi o fascinante mundo dos contos de fada. Destaque entre as beldades, Ellen Roche roubou a cena à frente da bateria. A
Águia de Ouro transformou a passarela do samba em território japonês ao contar os 120 anos da imigração nipônica no Brasil. Diversos ícones do país oriental invadiram a avenida num desfile técnico e impecável, honrando as tradições japonesas. A apresentação colocou a escola entre as favoritas à conquista do Carnaval paulistano. Quem fechou a primeira noite de desfiles em São Paulo foi a veterana Nenê de Vila Matilde, com o enredo Moçambique, a lendária terra do baobá sagrado. A escola da Zona Leste levou para a avenida as lendas do folclore da nação africana e as caravelas portuguesas responsáveis pela colonização moçambicana. No próximo bloco, a gente conta como foi a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Não perca. Quer comentar nossas reportagens, os temas que a gente trata aqui no Jornal da Cultura Primeira Edição? Estamos nas redes sociais, facebook.com/Jornal da Cultura Primeira Edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha, no Twitter, pelo @JCPrimeira. E hoje escreveram pra gente o Gilberto Giordano, Ricardo Costa, o Laurentino, Marília Sumihara, Jandi Salles, Marley Taveira, Carlos Mascarenhas e o Paulo Sérgio Barbosa. Muito obrigada a todos pelas mensagens. Daqui a pouco, barras de ouro vendidas no caixa automático. Veja quem já está fazendo isso e mais. O projeto tenta incentivar caronas nas grandes cidades diante das deficiências do transporte público.